Vamos para o site Intercept Brasil, gente, que fez um texto aqui bem interessante para a gente ficar por dentro de tudo. O que é o lobby e por que você deveria se importar? Lobby influencia as decisões políticas que vão pautar a sua vida. Além dele, você precisa aprender sobre conflito de interesses e a porta giratória. Texto da Nayara Felizardo, para vocês entenderem direitinho e vamos saber de tudo. Lobby, porta giratória, conflito de interesse. Esses são alguns temas que fazem parte do jogo político e estão por trás de muitas decisões importantes e afetam diretamente você. Para explicar esses conceitos e te ajudar a entender como grupos de grande poder econômico se relacionam com gestores públicos, influenciando e interferindo na política, e como a sociedade civil pode se organizar para que os interesses de uma minoria endinheirada não prevaleçam, o Intercept conversou com cientistas políticos Vitor Oliveira e Juliana Sakai. Qual que é a definição do lobby? Lobby é a representação dos interesses privados junto ao setor público. Existe, por exemplo, gente, vou citar aqui nominalmente. Eu sou jornalista que cobre games e existem empresas de games que têm interesse em políticas públicas, em editais públicos, por exemplo, para favorecerem os seus negócios. O negócio de games no Brasil não é muito grande, ainda tem cerca de 1.000 empresas. Esse é um exemplo de um lobby que existe. E de uma certa forma eu também faço parte desse lobby, não tem nada de errado no que eu faço, porque os processos são transparentes, mas isso existe. E existe também lobby criminoso no meio disso, que a gente vai ver lobby do agro, tem várias coisas aí no meio do caminho que são bem complicadas. Lobby do agro que financia, inclusive, a Rede Globo de televisão, né? Lobby é a representação dos interesses privados junto ao setor público por meio de estratégias de relacionamento e convencimento. Empresas, entidades, associações ou representantes da sociedade civil se organizam e fazem lobby para convencer pessoas que estão em cargos de poder a decidirem de acordo com o desejo de determinados grupos. O Instituto Pensar Agro, criado por entidades do setor agropecuário para prestar assessoria à Frente Parlamentar da Agropecuária, é um exemplo da prática de lobby. Lobby é crime? Não. No Brasil, a prática ganhou a conotação de relações ilícitas e de influência e de privilégio do setor privado com o público, que na prática, para muitos casos, é isso mesmo. Mas isso é, na verdade, corrupção ou advocacia administrativa, estas sim ilegais. Não pode confundir uma prática que ocorre numa democracia liberal, como entidades que dialogarem sobre os seus interesses com quem tem cargo político, com oferecimento de dinheiro ou outras vantagens a quem tem esse poder de decisão. A confusão entre lobby e atividades criminosas e corruptas contribui para a criminalização da participação política feita dentro dos marcos democráticos. Por causa disso, vários grupos que fazem lobby não admitem a prática. O problema é que, embora o lobby aconteça, não há transparência, não há um marco regulatório, nem regras que definem as boas práticas. Toffoli anulou a decisão que declarou Appio suspeito, né? Sim, anulou. Só que ainda tem que ser decidido no CNJ qual que vai ser o futuro do Appio, tá, gente? Se ele vai voltar para a 13ª vara, provavelmente sim. Como os empresários fazem lobby? Atores privados fazem lobby por meio de relacionamentos, convencimento e influência sobre os tomadores de decisão e ou os influenciadores. Eles precisam, em geral, se associarem em grupos com interesses semelhantes para projetar poder e serem reconhecidos como atores políticos relevantes para opinar sobre determinados temas, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidão. Daqui a pouco, gente, eu vou passar aqui. O Lula tá discursando na ONU, tá, gente? Eu vou ver se... Vou até ver se o som tá bom aqui. Só dar uma olhada aqui rapidão. Tá bom, sim, o som. Eu vou terminar esse texto aqui, eu já vou passar o discurso do presidente Lula e a gente vai seguindo a live. Por favor, gente, superchats, contribuições, participem da nossa live. É muito importante que a gente tenha a contribuição de vocês, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Eles precisam, em geral, se associarem em grupos de interesses semelhantes para projetar o poder e serem reconhecidos como atores relevantes para opinar sobre determinados temas. Os livros, só para vocês saberem, são esses daqui, tá? Para quem manda superchat e para quem é membro do nosso canal, meus queridos e minhas queridas. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Deixa eu pegar aqui, eu mando em PDF para vocês no e-mail
para a gente poder acompanhar aqui, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui com a leitura do texto. Há outras maneiras de se projetar essa influência: laços socioeconômicos com interlocutores do setor público, interesses em comum e pertencimento ao mesmo grupo ou classe. No entanto, a maior parte dos grupos empresariais não pode se limitar a esses laços e relacionamentos pessoais. A concorrência entre eles exige que se façam estudos técnicos para embasar a defesa de seus interesses específicos, que são de interesse da sociedade brasileira. O que é conflito de interesses? Vamos lá para todo mundo entender. O conflito de interesse ocorre quando um agente público toma uma decisão que atenda a interesses particulares e não atua em benefício da sociedade ou do interesse público. Procuradores federais da Advocacia Geral da União, por exemplo, não poderiam ser sócios de uma franquia privada que faz a mediação e a arbitragem de conflitos de pessoas ou de empresas, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu arrumar uma coisa aqui só. Rapidex. Agora sim. De pessoas ou empresas. O conflito de interesse também diz respeito à existência de laços políticos, econômicos, ideológicos ou familiares que sejam contrários, de algum modo, ao exercício do mandato conferido ao representante ou tomador de decisão. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que um juiz possa julgar casos que envolvem clientes de escritórios de advocacia e de seus parentes. Um óbvio conflito de interesse. Já a pesquisadora Zila Sanches, chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo, a Unifesp, destaca que o conflito de interesses envolvendo entidades privadas, como no caso do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA, que desenvolve pesquisas sobre as consequências do consumo de bebida alcoólica e é financiado pela Ambev e pela Heineken. O que é a porta giratória? Isso aconteceu muito na Lava Jato, tá, gente? Porta giratória é quando uma pessoa que ocupa um cargo público tinha acesso a uma série de informações estratégicas do governo e, ao sair desse cargo, vai trabalhar em uma instituição privada que pode se beneficiar dessas informações. Quando alguém deixa um cargo público, deve ficar em uma quarentena, ou seja, não pode trabalhar por um tempo em empresas privadas que seriam favorecidas pelas informações estratégicas que essa pessoa tem. O não cumprimento de uma quarentena é ilegal, mas mesmo que ela seja cumprida, assumir um novo cargo ainda pode ser questionado, pois as informações que a pessoa tinha não foram simplesmente esquecidas. A quarentena serve como redução de danos para o uso de dados importantes no curto prazo. Qual é o problema dos grupos poderosos interferirem em políticas públicas ou leis relacionadas aos seus interesses? A participação de qualquer ator afetado por uma lei é fundamental e tem um valor positivo para a democracia. Isso vale para grupos de luta por moradia, na definição de políticas habitacionais, da mesma forma que grupos de empresas que construirão residências, por exemplo. O problema é quando a participação política de grupos com grande poder econômico impede ou eclipsa ou a de outros. O lobby pode favorecer pessoas comuns. Como ferramenta política, o lobby pode ser praticado não apenas por empresas, mas por qualquer cidadão ou organização da sociedade civil, como sindicatos, associações de bairro ou movimentos sociais que não são ligados essencialmente a um fim econômico. É importante que essas entidades tenham acesso às negociações feitas pelos lobistas e que saibam com quais representantes do poder eles estão conversando. Assim, podem elaborar contra-estratégias para contrabalancear os interesses das empresas e fazer o seu próprio lobby. Quais os desafios da sociedade a se beneficiar do lobby? Atualmente, não há transparência na prática do lobby. É difícil saber, por exemplo, quem está reunindo com determinado parlamentar e com quem ele está deixando de se reunir. O relator de um projeto de lei que recebe determinados grupos com grande poder econômico deveria também receber representantes da sociedade civil que tenham interesse naquela pauta, mas nem sempre isso acontece. Hoje as grandes empresas têm muito mais poder de articulação porque elas têm dinheiro. Por causa desse poder econômico, elas têm muito mais pessoas fazendo lobby no Congresso, no governo, nas agências regulatórias e até mesmo no Supremo Tribunal Federal, enquanto as organizações da sociedade civil muitas vezes não têm acesso nenhum. Para a diretora executiva da Transparência Brasil, a Juliana Sakai, é preciso fazer uma regulamentação do lobby de maneira adequada para dar transparência ao processo e definir igualdade de condições na defesa dos interesses conflitantes. Reduzir as assimetrias é necessário, porque o desequilíbrio na participação política também gera desequilíbrio nas políticas públicas.
O projeto de lei que regulamenta o lobby resolve a falta de transparência e igualdade de regras? O PL que tramita no Senado, como está, favorece os lobistas, mas não garante transparência necessária, nem contribui para reduzir o viés negativo que existe em torno do lobby, como algo ilegal. O PL do lobby está muito aquém do que precisa ser regulamentado e não garante paridade de armas entre os setores com o poder econômico e a sociedade civil, segundo Sakai. O cientista político Vitor Oliveira para o cientista político Vitor Oliveira é importante garantir a transparência da agenda pública de tomadores de decisão, a divulgação obrigatória e proativa de conflitos de interesse de laços econômicos por agentes públicos e a convocação obrigatória em audiências públicas e privadas de representantes de ideias opostas sobre o mesmo tema. Quais são que pontos de regulamentação do lobby merecem atenção? Há algumas armadilhas na regulação do lobby. Pequenos movimentos sociais e coletivos, ou mesmo a ação de indivíduos, poderão ser negativamente afetados, caso a lei crie demandas financeiras, por exemplo. Oliveira defende que qualquer regulação precisa ser muito bem calibrada e prever apoio estatal para que grupos menos abastados não sejam prejudicados. Bom dia, Ricardo Abage. Bom dia, camaradas, meu querido. Obrigado pelo superchat. Faltam 48. Outra barreira subestimada pelos defensores da regulamentação, segundo o cientista político, é a necessidade do cadastro dos lobistas, que poderá prejudicar a participação espontânea e de todos os atores sociais menos estruturados. A exigência do cadastro pode servir de desculpa para vedar o acesso de grupos não desejados em espaços decisórios.